Este não podia haver recaída. O uso constante de óculos, que, havia muitos anos, parecia constituir uma necessidade para mim, revelou-se dispensável e os óculos foram abandonados. A Sr.Aed fez com que a leitura das Escrituras se tornasse para mim uma fonte inesgotável de conforto. Sua interpretação endireitou o caminho do Senhor para mim e para os meus. Ela nos ajuda a vencer diariamente a tirania da carne e sua rebelião contra a bendita direção de Cristo, a verdade. O estudo diário da Bíblia e de nosso livro-texto introduz cada vez mais em nossa consciência o poder de Deus para a salvação. J.C. Manatee, Flórida, Estados Unidos. Convencido um crítico com gratidão para com Deus, reconheço a dívida eterna que contraí com a ciência cristã. Em 1895, assisti, pela primeira vez, a uma reunião da ciência cristã, e fiquei profundamente impressionado com a seriedade das pessoas e com o amor ali refletido, mas quanto à cura espiritual do corpo físico, não acreditava que tal coisa fosse possível. Adquiri o livro Ciência e Saúde e estudei-o para poder discutir inteligentemente com aqueles que eu supunha fossem iludidos seguidores da ciência cristã. Dediquei-me a um estudo cuidadoso e profundo, e desde então tenho abundantes razões para alegrar-me de tê-lo feito, pois mediante esse estudo e a compreensão que dele me resultou, de meu parentesco com Deus, fui curado de uma moléstia que me aflige desde a infância e para a qual não se conhecia remédio. Certamente, minha experiência foi, em parte, o cumprimento do texto bíblico. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Acredito que Ciência e Saúde revela a palavra a que se referia Davi. CABB, Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Ciência e Saúde Fruto 661. Nascida de novo. Foi em abril de 1904 que ouvi, pela primeira vez, o cício tranquilo e suave do Cristo e fui curada pela ciência cristã. As bênçãos recebidas desde então têm sido tão numerosas que tomaria espaço demais para narrá-las. Criada desde a infância numa atmosfera intelectual, tendo sido meu avô paterno durante 40 anos ministro ortodoxo da velha escola, e meu pai um grande estudioso que sempre andava em busca da verdade de todas as coisas, bem cedo comecei a meditar e investigar o significado da vida, e antes de meus 20 anos cheguei à conclusão de que, embora Deus provavelmente existisse em algum lugar remoto, era impossível relacioná-lo com a minha vida presente. Meu mais alto credo veio a ser, portanto, fazer o bem porque é de justiça fazê-lo, e não pelo receio de ser castigado. Então começou o sofrimento. Mágoas sobre mágoas seguiram-se em rápida sucessão. Durante 10 longos anos não tive repouso. O caminho era em verdade longo e áspero e não tinha volta, até que por fim a única coisa que me havia acompanhado através de todas as minhas provações, a saber, minha saúde, cedeu e com ela se foi minha derradeira esperança. Mas havia chegado a última hora da noite, e a aurora despontava. Um dia, uma amiga querida deixou o livro Ciência e Saúde em cima de meu piano, dizendo que eu lucraria muito em lê-lo. Contente de poder afastar-me de meus próprios pensamentos tristes, abri o livrinho e comecei a ler. Havia lido apenas pouco tempo, quando se operou maravilhosa transformação. Senti-me renovada, nascida de novo. Primeiras palavras não podem contar a história da grandiosa elevação que me conduziu aos portais do céu. Quando comecei a ler o livro, a vida era um fardo para mim, mas antes que terminasse a primeira leitura, eu estava fazendo todo o meu trabalho doméstico, e isto com toda a facilidade. Desde esse dia glorioso, tenho sido uma mulher sadia. Minha saúde é esplêndida, e estou me esforçando para que minha luz brilhe de tal maneira que outros possam ser guiados à verdade. Tenho tido algumas fortes lutas com o erro, e Ciência e Saúde 662 frutos aprendi que não podemos alcançar o céu com um só passo largo nem penetrar facilmente portas adentro, mas que o pedir e buscar e o bater tem de ser sinceros e persistentes. Durante muito tempo costumava olhar para trás, para ver se o erro se havia ido, até que um dia me dei conta de que, para apanhar um vislumbre daquilo que o sentido espiritual significa, tinha de dar as costas ao sentido corpóreo. Pus-me então a trabalhar seriamente para encontrar o verdadeiro caminho. Abri Ciência e Saúde e deparei com estas palavras: se compreendêssemos Deus, em vez de meramente crermos nele, essa compreensão estabeleceria a saúde. P. 203. Depreendi que tinha de obter a compreensão correta acerca de Deus.
Fechei o livro, e, com a cabeça inclinada em oração, esperei ansiosamente alguma resposta. Não sei quanto tempo esperei, mas de repente, como um maravilhoso facho de luz solar depois de uma tempestade, veio-me claramente este pensamento: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Retive a respiração, nas profundezas de meu pensamento faminto penetrou o significado infinito daquele eu. Toda a presunção, todo o egotismo, todo o egoísmo, tudo que constitui o eu mortal, desapareceu, envergonhado, da minha vista. Eu caminhava, por assim dizer, sobre terra santa. As palavras são inadequadas para transmitir a plenitude daquela elevação espiritual, mas aqueles que passaram por experiência semelhante compreenderão isso. Daquela hora em diante adquiri uma consciência compreensiva da presença eterna de um Deus infinito que só é o bem. CBG, Hudson, Massachusetts, Estados Unidos. Debelada uma sensação de existência desassossegada pela leitura de Ciência e Saúde e pela iluminação que se seguiu, fui curado de úlcera do estômago e de doenças semelhantes, de uma sensação de existência desassossegada. Ciência e Saúde, fruto 663, diagnosticismo, etc. Não tentarei descrever a tortura que suportei por causa do mal de estômago. O médico que me tratava havia declarado que eu não poderia viver senão pouco tempo e pensei que deveria haver um limite para minha resistência à tortura, mas a moléstia dissipou-se em nada graças à ciência cristã, que me trouxe a paz. Como tantos outros, eu havia estado perdido, ao que parece, no mar do erro, sem bússola, embora com sinceridade e honestidade buscasse um porto. Havia investigado todas as espécies de religiões e filosofias de que tinha conhecimento, com exceção da ciência cristã, que, então, não me havia parecido digna de ser investigada, e no entanto era justamente ela que continha a verdade que eu andara procurando, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Seguiram-se 3 anos de obstinada resistência à verdade, com sofrimento sempre crescente, depois veio a luz, e com ela veio uma nova experiência. Agora, depois de 9 anos de experiência na ciência cristã, sob duras provas, posso sinceramente dizer que ela nunca me falhou na hora da necessidade. JFJ, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Curado moral e fisicamente não foi em virtude de alguma cura pessoal que aceitei a ciência cristã. Mas quando vi que minha mãe, que estava sendo arrastada rapidamente para a invalidez em consequência de reumatismo, voltou a gozar de perfeita saúde com apenas alguns tratamentos pela ciência cristã, pensei que certamente esta devia ser a verdade que Jesus havia ensinado e praticado, e se assim era, tinha que ser aquilo que eu estivera almejando. Faz cerca de 10 anos que isso ocorreu, e foi a primeira vez que eu ouvi falar na ciência cristã. Arranjamos logo um exemplar de Ciência e Saúde e comecei, como se deve, a verificar se a ciência cristã era a verdade. Não pensava conforme versão bíblica inglesa. Ciência e Saúde 664 frutos estudá-la para obter uma cura física. Na realidade, não julgava necessitar dela para isso, mas minha alma ansiava por alguma coisa que eu ainda não havia encontrado. Esse livro foi de fato uma chave das Escrituras. Pouco tempo depois de haver começado a ler, descobri que meus olhos estavam bons e sãos. Eu podia ler quanto quisesse, e a qualquer momento, coisa que não havia podido fazer antes, pois meus olhos sempre haviam sido fracos. Os médicos haviam dito que meus olhos nunca seriam muito fortes e que, se eu não usasse óculos, poderia perder completamente a visão. Nunca me conformei com usar óculos, e agora, graças à ciência cristã, não necessito deles em meu trabalho. Durante esses últimos 2 anos como funcionário do serviço postal ferroviário tem sido boa prova disto. Ao mesmo tempo que meus olhos ficaram curados, notei também que eu havia sido curado completamente de outro mal de que havia padecido durante toda a minha vida, e que segundo se julgava era hereditário. Desde então, meu progresso tem me parecido lento. No entanto, quando olho para trás e vejo como eu era antes de conhecer a ciência cristã e comparo minha vida anterior com a de agora, só posso fechar os olhos ante aquele quadro e regozijar-me de ter nascido de novo e de estar diariamente me despindo do velho homem com os seus feitos e vestindo-me do novo.
Entre as muitas coisas que foram vencidas mediante o estudo de ciência e saúde, e mediante a compreensão e aplicação da verdade que esse livro ensina, estão o praguejar, o hábito de fumar, um gênio irascível que às vezes me fazia infeliz, tanto quanto aos que me rodeavam, e pensamentos maldosos, vingativos, e outros mais. O.L.R. Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Adquiridas a saúde e a compreensão, a maior parte de minha meninice passei-a em mãos de médicos. Desde o nascimento, fui considerado criança muito fraca, mas minha mãe era corajosa e, sendo-me muito de ciência e saúde frutos 665 cada, fez tudo quanto estava em seu conhecimento e poder, para meu bem-estar. Sempre tive pela frente a doença e os medicamentos, e acho que, ao chegar à adolescência, conhecia um remédio material para cada doença. Continuei na minha ilusão, porque nunca me haviam dito a verdadeira causa de meu mal. Além de haver estado, durante 2 anos, sob os cuidados de eminente especialista, era também paciente externo de um afamado hospital, mas não fui curado. É maravilhoso como os pequeninos são tratados em face de todas estas aparentes dificuldades. Sempre fazia as orações que me haviam ensinado, e à medida que crescia em idade, comecei a pedir que me fosse dado sabedoria. Pouco a pouco veio-me o desejo de libertar-me de meus sofrimentos, e minhas orações finalmente conduziram-me à verdade. Na primeira semana em que ouvi falar na ciência cristã, visitei a casa de uns cientistas cristãos que eram amigos bem queridos, e de súbito me senti retemperado por sua pureza de pensamento e por seu exemplo. Comprei um exemplar de Ciência e Saúde e, depois de pouco tempo de estudo em conjunto com a Bíblia, compreendi que, se a Bíblia era verdadeira, verdadeiro também teria de ser ciência e saúde. Comecei a fazer demonstrações relacionadas com meu estado físico e mental, e logo que o medo e a dor começaram a abandonar-me, senti-me animado a prosseguir. Fiquei curado, e deixei de queixar-me. Continuei a estudar nosso livro-texto, e quando logrei certa compreensão da ciência da mente, meu primeiro pensamento foi ajudar a outros. Fui guiado para onde podia progredir na ciência, e já não era levado ao redor por todo vento de doutrina, mas apeguei-me ao princípio o mais firmemente possível. A partir do momento em que me tornei consciente de ter sido curado, o desejo pelos remédios materiais me abandonou, porque a ciência cristã desde logo me indicou como chegar à causa da discórdia e da doença. A única coisa que tive de abandonar foram as crenças errôneas da mente mortal. A ciência cristã me ensinou, então, a amar a igreja e a apreciar o que ela já havia feito pela espécie humana. Muitas vezes pensei no velho adágio: a caridade começa em casa, e depois de Ciência e Saúde 666 frutos 3 anos de preparativos pude introduzir a ciência cristã no meu lar, onde, no devido tempo, encontrou boa acolhida e discípulos dispostos. Isso me causou alegria ainda maior do que minha própria cura. Quanto maior a soma do bem que vi realizada, mais amor tinha pela verdade. A ciência cristã mudou meu rumo desde o começo, e deu à minha vida objetivo e propósitos mais nobres. Já não era tão facilmente influenciado pelas fraquezas de outras pessoas, quando aprendi que o mal não tem personalidade nem posto. Já não me ofendia tão facilmente, quando descobri a maneira de trabalhar com altruísmo pela construção da causa. A.E.J. Toledo, Ohio, Estados Unidos. Encontrada uma ajuda sempre presente em 23 de março de 1900, dia de meu 71º aniversário, recebi de uma de minhas filhas um exemplar de Ciência e Saúde. Embora leitor constante de toda espécie de jornais e livros, jamais havia lido algo sobre a ciência cristã, a não ser uma pequena notícia publicada naquela primavera, num jornal de São Francisco, em que o autor, um pastor ortodoxo, se referia aos cientistas cristãos de maneira não muito cortês. No livro da Sr.A.L. encontrei muitos pensamentos que não compreendi logo na primeira leitura, mas por um estudo contínuo e cuidadoso e com muita ajuda de meus conhecimentos de química e filosofia natural, em breve sacudi de mim a crença de que haja sensação na matéria, a chamada substância elementar. Uma tarde, eu colocava a correia de transmissão na minha serra circular para cortar lenha para o fogo e também para rachar um pequeno pedaço de madeira de construção. Ao fazê-lo, a madeira prendeu-se e travou a serra.
Apanhei uma pequena cunha de madeira e tentei introduzi-la na fenda aberta pela serra, mas um pedacinho de gelo impeliu a cunha para trás, contra o dorso da serra, e no mesmo instante ela me saltou Ciência e Saúde frutos 667 ao rosto com tal força que, ricocheteando de minha face esquerda, foi cair na neve, a cerca de 20 pés de distância. O sangue salpicou a neve junto à bancada da serra e, ao apalpar o rosto com a mão, notei que havia 2 ferimentos, um sobre o maxilar e outro mais adiante, do tamanho de $1 de prata, no osso facial. Agora, pensei comigo mesmo, tens de ser teu próprio cirurgião. Sem mais cerimônia, comecei a tratar do caso o melhor que pude, e como resultado, o sangue estancou quase imediatamente, desaparecendo também a dor latejante que havia começado a sentir. Não dei maior atenção ao caso e terminei o trabalho, depois do que fui jantar. Ao lavar o rosto, senti uma grande protuberância no maxilar inferior, no lugar onde o pedaço de madeira me havia atingido, mas depois de minha leitura habitual, fui para a cama e dormi toda a noite até quase amanhecer, quando uma dor no lado direito me despertou. Ao apalpar com a mão, senti outra grande protuberância do lado direito, porém, fiz meu trabalho mental e voltei a dormir. O ferimento não me fez perder nenhuma hora sequer, embora tivesse descoberto que meu queixo estava fraturado. Não ficou nenhuma cicatriz, apenas uma pequena marca vermelha na face, e as protuberâncias sobre o osso de há muito desapareceram. Resumindo os benefícios que recebi pela leitura de Ciência e Saúde, basta referir-me a uma doença que datava da guerra, 1862, quando uma diarreia crônica e maligna quase havia posto termo à minha existência material. A audição também estava seriamente afetada pelos efeitos do truar de canhões em Chiló, mas recuperei-a, e, se antes não me atrevia a comer laranja ou uvas, posso agora comer qualquer coisa, sem que me faça mal algum. Minha paz de espírito está me proporcionando uma tranquilidade que jamais antes havia experimentado em toda a minha vida, e deixei de procurar longe a presença divina que sempre estava perto, embora não o soubesse. L.B. Baldi, Novo México, Estados Unidos. Ciência e Saúde 668 frutos vencidos muitos males físicos e mentais há menos de um ano, quando parecia que só dificuldades me rodeavam, fui guiada à ciência cristã. O exemplar de Ciência e Saúde de minha mãe estava sempre sobre a mesa, mas eu quase nunca o lia. Um dia, porém, meu conflito mental foi tão grande que comecei a ler na esperança de obter paz. Desde então, a Bíblia e Ciência e Saúde têm sido meus companheiros diários. Nesse tempo, sofria de uma grave erupção no rosto, que já durava 2 anos. Havíamos consultado vários médicos e feito uso de todos os remédios que nos haviam sido sugeridos para debelar o mal, mas todos haviam sido inúteis. Havia perdido todas as esperanças de curar-me, pois que o último médico consultado havia declarado que se tratava de tuberculose cutânea incurável. Algumas semanas depois de haver começado a ler, notei com surpresa que estava quase completamente curada, e hoje minha face está perfeitamente lisa e a cicatriz está desaparecendo. Em abril nasceu meu filho. Estavam presentes apenas a praticista e uma amiga minha. Sofri pouca dor, e no 3º dia desci as escadas. Eu mesma posso amamentar o bebê, privilégio esse de que estive privada quando tive meu primeiro filho. O menino é uma imagem de saúde, nunca esteve doente nem um só dia, desde o nascimento. KWLMT. Dora, Flórida, Estados Unidos. Achou uma nova vida ao partir de meu lar. Quando jovem, levava comigo uma proteção contra as tentações de uma grande cidade, as orações de uma mãe e uma pequena Bíblia. Durante algum tempo lia a Bíblia e orava, mas sem compreensão. Isso não era suficiente e o mal parecia obter a vitória. Não tardou que eu deixasse de ler a Bíblia. Esqueci de volver-me a Deus e de, em oração, pedir-lhe orientação e ajuda, e por Ciência e Saúde frutos 669 curei no mundo aquilo que este jamais deu e jamais pode dar, isto é, saúde, paz e alegria. Por isso, anos mais tarde, quando a ciência cristã foi introduzida no meu lar, encontrou em mim um homem que já não orava, não ia à igreja e não tinha Deus. Encontrou um lar de discórdia onde não havia conhecimento das coisas espirituais e onde não se pensava nelas. Até aquele momento, minha esposa havia andado, durante anos, à procura de saúde por meio dos médicos, mas sem êxito, e, como o último recurso, fora encaminhada à ciência cristã.
A ajuda que recebeu foi tão maravilhosa, que comecei o estudo de ciência e saúde. O primeiro efeito que notei da leitura de nosso livro-texto foi um grande amor pela Bíblia e um desejo de lê-la, coisa que havia anos não fazia. Volvi-me a Deus em oração silenciosa, para que eu pudesse ver a luz e a verdade que me habilitassem a tornar-me um homem melhor. Importa-vos nascer de novo. Assim, tal como uma criança, ensinaram-me de novo a orar a súplica do justo, que muito pode, por sua eficácia. Depois de algumas semanas de estudo de ciência e saúde em conjunto com a Bíblia, e sem nenhum outro auxílio, fui curado do desejo de tomar bebidas alcoólicas, que datava de muitos anos, e do vício de fumar. São passados 10 anos e esses vícios nunca mais me voltaram. Daí para cá, nunca mais tomei bebidas alcoólicas nem fiz uso de fumo sob forma alguma. Por certo, cumpriu-se em nosso lar este trecho das Escrituras: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como poderemos apreciar o valor de um livro, cujo estudo traz tal transformação e regeneração? Somente à medida que nos esforçamos por viver e pôr em prática o que ele ensina é que podemos começar a pagar nossa dívida para com Deus e para com aquela que ele enviou para tornar claros a compreensão humana, a vida e o ensinamento de Cristo Jesus. W.H.P. Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Ciência e Saúde 670 frutos. Uma voz da Inglaterra. Anos a fio andei extenuada, e embora não estivesse tão doente que pudesse ser considerada uma enferma, sofria de fadiga e de fraqueza mais do que se pode dizer por palavras. Achando que esta era a vontade de Deus, não orava para que fosse curada, embora constantemente estivesse tomando remédios. Sofria de dispepsia, congestão hepática e de muitas outras coisas, inclusive de fraqueza da vista. Apesar de todos os remédios e de mudar várias vezes de lugar de repouso, nunca recuperei a saúde e pensei que jamais a recuperaria, por isso orava para que me fosse concedida a graça de carregar minha cruz pacientemente em benefício de outros. Um dia, enquanto me sentia exausta e estava deitada no divã, coisa que acontecia com frequência, ocorreram-me estas palavras: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Levantei-me, ajoelhei-me e disse: ó Deus, cura-me. Contei isso a uma amiga, e ela bondosamente me deu um sentinel. Imaginem minha alegria quando vi os testemunhos de cura. Acreditei neles, lembrando-me das palavras de Nosso Senhor: bem-aventurados os que não viram, e creram. Adquiri um exemplar de Ciência e Saúde, e antes que decorresse uma semana, dei-me conta de que, se Deus era tudo para mim, eu não necessitava de óculos. Meus olhos ficaram curados em poucos dias, e desde então nunca mais pensei em óculos. Também fiquei curada de dispepsia, e desde então nada do que tenho comido me tem feito mal. A seguir, foi destruída a crença nas leis de saúde, pelo conhecimento de que nosso Pai Celestial não as fez, e disso resultou a bela experiência de vencer a fadiga. Ainda que fosse só por isso, jamais poderei estar suficientemente agradecida. São de fato verdadeiras as palavras: correm, e não se cansam. Isso ocorreu há mais de um ano, e posso dizer que nenhuma só vez senti desejo de deitar-me no divã, nem tenho tido dor de cabeça, embora trabalhe mais do que nunca. Foi também vencido o medo em muitas de suas formas. A. L. Chelmsford, Inglaterra. Ciência e Saúde. Frutos 671. Vencidos apetites depravados. Quando vim a conhecer a ciência cristã, ou melhor, quando procurei a ciência cristã pela primeira vez, não era muito má a opinião que eu tinha de mim mesmo. Acreditava ser um sujeito bastante bom. Não tinha opiniões religiosas. Parecia-me que eu vivia tão bem, se não melhor, do que alguns dos que professavam o cristianismo. Andei vagando assim até que fui guiado a investigar a ciência cristã. À medida que progredia na compreensão obtida do estudo tanto de ciência e saúde como da Bíblia e começava a conhecer-me a mim mesmo, descobri que uma grande mudança se havia operado em mim. Durante 15 anos havia feito uso do fumo, quer mascando quer fumando. Durante 10 anos havia sido vítima do vício de beber, às vezes em excesso. Também era dado ao uso de linguagem de baixo calão. A ciência cristã libertou-me desses vícios. Um mal de estômago e outros males menores, tais como dores de cabeça, mau gênio, amor exagerado ao dinheiro, etc., desapareceram sob a mesma influência benigna. As coisas que me pareciam causar prazer, agora não me agradam. Não era um prazer verdadeiro.
Não perdi nada, não sacrifiquei nada, mas ganhei muito, conquanto não seja tudo, pois compreendo que resta muito a fazer. O estado mental anterior e posterior ao meu estudo da ciência é tão diferente como o preto e o branco. Como diz a Sr. não é a matéria, mas a mente, que satisfaz. G.B.P. Henry, Dakota do Sul, Estados Unidos. Cura de catarro do estômago. Desejo exprimir minha gratidão pelos muitos benefícios que tenho recebido por meio da ciência cristã e mencionar a grande alegria que me proporcionou o pensamento de que o homem não é a vítima indefesa do pecado, da doença e da ciência e saúde. 672 Frutos. Morte. Mediante os ensinamentos da ciência cristã, foi-me possível vencer muitos erros. Quando conheci a ciência cristã, em abril do ano passado, em Chicago, sofria de um muito persistente catarro do estômago e era escravo, fazia já 18 anos, do vício de fumar cigarros. A dor e a fraqueza haviam me privado de tudo o que consideramos precioso. Os primeiros sintomas dessa moléstia apareceram há cerca de 5 anos sob a forma de agudas cãibras do estômago, que acabaram por se converter em outros sintomas daquela moléstia dolorosa. Mediquei-me continuamente e minha dieta tornava-se dia a dia mais rigorosa, até que minha alimentação diária ficou reduzida a 3 fatias de pão torrado. Nesse estado, abandonei o leste e voltei para minha casa em Chicago, na esperança de que uma mudança de clima me fizesse bem. Depois de permanecer ali 6 semanas sem nenhuma melhora, decidi voltar para o leste. No domingo de manhã, antes de partir, apanhei um jornal, edição de domingo, e correndo os olhos pelo noticiário religioso, deparei com os avisos de serviços religiosos da ciência cristã. A curiosidade me levou a um desses serviços e jamais esquecerei aquela manhã, ou a surpresa e a alegria que tive em encontrar essa bela igreja, e em vir a saber que tanta gente acreditava realmente que Deus cura os doentes hoje em dia. Isso trouxe-me o primeiro raio de esperança. No serviço noturno lá estive outra vez. Entre os avisos que foram lidos, havia o de uma sala de leitura, que indicava o endereço e a hora de abertura. Na segunda-feira de manhã lá estava eu pontualmente, e o primeiro livro que apanhei foi Ciência e Saúde, que desvendou um novo mundo para mim. Havia feito dieta por tão longo tempo e havia sofrido tanto, que sentia um medo mórbido ao alimento. Quando cheguei ao trecho que diz: nem os alimentos, nem o estômago, sem o consentimento da mente mortal, podem causar sofrimento. Ciência e Saúde, p. 221, saí da sala de leitura para comer alguma coisa. Encontrei perto uma padaria, e comprei um pacote de biscoitos, que comi, e Ciência e Saúde.